A gente segue falando de eleições e o nosso convidado agora é o cientista político Juliano Medeiros, novo presidente da federação partidária formada entre Novo e PSOL, entre Rede e PSOL, não é isso? Que é justamente a federação que pode lançar Marina Silva ao Senado em São Paulo. Meu amigo, bem-vindo, boa noite, é um prazer te receber. Eu quero já a sua análise inicial a respeito das composições políticas que se formam a partir de agora, findo o prazo das transferências partidárias. Bem-vindo. Obrigado, Kobayashi, prazer falar com você, com toda a audiência da Jovem Pan News. Bom, como você mencionou, no final dessa semana a gente concluiu aí o processo de... O prazo, né, se concluiu no dia de hoje, 4 de abril, para transferência entre mandatários, né? Claro que pessoas que não vão disputar a eleição podem trocar de partido a qualquer momento, mas quem quer disputar a eleição no ano de 2026 tem que trocar de partido, tem que definir o seu partido até o dia de hoje, né? E aí nós temos um cenário de certa consolidação de pelo menos 2 blocos muito nítidos, um bloco liderado pelo presidente Lula, com correspondência nos estados, né, onde há um palanque do presidente Lula em cada um dos 27 estados, um governador, ou às vezes até mais de um, como você acabou de mencionar no caso do Rio Grande do Sul, um candidato ao governo, ou até mais de um, que apoiam o presidente Lula dentro de um arco de alianças mais ou menos definido, que vai da federação PT, PCdoB, PV, passa pela federação do PSOL com a Rede de Sustentabilidade, que eu acabo de assumir a presidência, como você mencionou, e vai até o PSB e o PDT. Então é um arco de alianças semelhante ao que garantiu a vitória do presidente Lula em 2022. De outro lado, o bloco do bolsonarismo também ali com o PL, ainda sem muitos aliados, buscando atrair partidos do centrão e da direita, né? E o centrão hoje dividido. O MDB tem setores que apoiam o presidente Lula, tem setores que apoiam o Flávio Bolsonaro. O PSD tem setores que apoiam o presidente Lula, setores que apoiam o Flávio Bolsonaro. Isso deve se reproduzir em muitos, o PP, os republicanos, em muitos partidos do centrão, em estados onde o Lula é muito forte, vão apoiar o Lula, em estados onde o Bolsonaro é muito forte, vão apoiar o Flávio Bolsonaro. Então essa é uma tendência. No caso de São Paulo, especificamente, nós estamos chegando aí a um momento de definições, né? O Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, acaba de ser lançado como candidato a governador, deve ser o candidato desse mesmo bloco de partidos, PDT, PSB, PSOL, Rede, PV, PCdoB e PT, talvez agregando um ou outro partido menor, mas a tendência é que sejam esses partidos. E a gente tem ainda a definição do candidato a vice-governador, candidato ou candidata a vice. Nós temos uma das vagas já meio que comprometida aí com a Simone Tebet, ex-ministra do Planejamento, que acaba de se filiar ao PSB. E nós temos uma segunda vaga para o Senado, onde a nossa federação, PSOL e Rede, está apresentando o nome da ministra Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente. Eu considero, Kobayashi, que é uma chapa muito forte, tá? Todo mundo é ex-ministro, a gente ainda tem o Márcio França, a gente ainda pode ter outros nomes, então são nomes muito fortes, competitivos, testados eleitoralmente, que vão colocar a chapa do presidente Lula em São Paulo num patamar muito superior em comparação com 2022. Juliana, antes de eu passar a palavra à Cíntia, que vai te fazer a próxima pergunta, eu quero rapidinho. O que interessa à federação Rede PSOL é, de fato, Senado, é isso? Não tem chance disso virar, por exemplo, Marina indo para vice na chapa de Fernando Haddad, concorrendo ao governo do estado de São Paulo? Kobayashi, hoje o desejo da ministra Marina Silva, e nós estamos de acordo com essa posição, é a indicação para o Senado. Se em algum momento ela se sentir contemplada com uma outra posição aí nesse time que está sendo montado, esse time das estrelas, a gente vai respeitar o desejo dela. O importante para nós é que a nossa federação esteja representada, preferencialmente no Senado, mas não descartamos a possibilidade de assumir outro papel na disputa eleitoral aqui. Agora, o ministro Fernando Haddad já manifestou que gostaria de atrair para essa composição, né, para a candidatura ao governo, alguém do interior de São Paulo, né, para não ficar uma chapa muito centrada na capital e com figuras que são importantes na política nacional, mas que não tem propriamente uma tradição na política paulista, como é o caso da Simone Tebet. Então, eu sei que o Fernando Haddad, conversei com ele recentemente, tem esse desejo de ter uma ampliação nessa chapa, né, para não ficar uma chapa muito do nosso campo da esquerda apenas. Ele está fazendo conversas, está fazendo consultas, o prazo para filiação, como eu mencionei, já acabou, então nós vamos ter que buscar esse vice dentro dos partidos da nossa aliança, então tem que ser um vice ou do PSB,
ou do PDT, ou do PSOL, ou da Rede, vão ter que encontrar um vice com esse perfil, né? E a ministra Marina Silva mantém o nome dela para o Senado. Essa é o desejo da ministra e contempla, satisfaz a nossa federação, que, diga-se de passagem, em São Paulo é uma federação com peso político. Nós temos 6 deputados federais, o PSB, por exemplo, da Simone Tebet tem 2. Então, é justo e é correto que a nossa federação esteja representada na chapa aqui de São Paulo, nessa construção que nós vamos fazer. Eu tenho certeza que o ministro Fernando Haddad vai ter sensibilidade para ajudar a gente a achar uma boa fórmula nessa composição, nesse time que a gente está montando. Agora sim, a pergunta da Cíntia Nunes. Juliana. Boa noite, Juliana. Em que pese, realmente concordo contigo, há sim nomes muito fortes, nomes de renome e de peso na sua federação, na federação que você preside, mas também há pessoas com visões de mundo muito diferentes, né? Algumas com visões mais radicais. Como é que a federação alinha isso? Há um alinhamento ideológico mínimo ou o que também seria justo e correto, mas ou é mais um alinhamento estratégico? Como é que você, como presidente, diria assim, a gente parte de um mínimo ideológico ou é realmente uma reunião mais estratégica nesse momento político? Queria te ouvir. Obrigado pela pergunta, Cíntia. Boa noite para você. Bom, de fato, nós temos que ter um nível de identidade comum, né? Identidade política, ideológica. E eu acho que o marco dessa unidade hoje é a unidade que nós construímos em torno do presidente Lula, que tem alguns marcos muito claros. A ampliação dos direitos sociais que foram subtraídos durante os 4 anos do governo Bolsonaro, crescimento da economia com redistribuição da riqueza, reforma do sistema tributário para que os pobres paguem menos impostos, os bilionários paguem mais impostos, unidade em torno da defesa da soberania brasileira diante dos ataques do Donald Trump e de qualquer outro agente internacional. Então veja que nós temos uma base comum de visões de mundo que defendem a democracia, o desenvolvimento nacional e a independência do Brasil frente às potências estrangeiras. Então, não é que não haja uma base comum, ela existe, né? Agora, claro, são forças políticas com tradições diferentes, com olhares diferentes. Agora, todos os partidos da nossa coalizão, o PSB, ou o PSOL, a Rede, ou o PT, todos eles estão dentro desse campo da esquerda e da centro-esquerda. Então, do ponto de vista da identidade política, eu acho que nós não vamos ter dificuldades. Essa dificuldade ela foi mais sentida em eleições passadas, né? Quando o PSB aqui em São Paulo, ele fazia parte de um outro campo de partidos, junto com o PSDB, com o MDB, esse campo se desfez, não existe mais esse bloco liderado pelo PSDB em São Paulo. O que existe em São Paulo é uma reprodução da polarização nacional. De um lado a esquerda e a centro-esquerda, de outro lado a direita e a extrema-direita. Não sabemos se haverá uma candidatura de direita moderada, isso não está colocado nesse momento aqui em São Paulo, e diga-se de passagem, nem no plano nacional, porque o nome que aparece como terceira via, entre muitas aspas, é o do Ronaldo Caiado, que é alguém que já disse na sua primeira declaração que vai ter como primeiro ato de campanha, não é aumentar o salário mínimo, não é aumentar as políticas sociais, não é proteger o Brasil dos perigos internacionais. O primeiro ato dele vai dar anistia para quem estava quebrando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF. Então está mais do que claro que de terceira via o Ronaldo Caiado não tem nada. Então há uma polarização e dentro dessa polarização houve um realinhamento de forças políticas que levou esse encontro, que eu acho muito positivo, entre aqueles que defendem a democracia e os direitos sociais contra aqueles que defendem a subordinação do Brasil a uma potência estrangeira. Juliano, para a gente fechar, 2 perguntas em uma aqui para você. Você citou a bancada paulista na Câmara dos Deputados da Federação, de fato é uma bancada maior que a de outros partidos aliados da base governista do presidente Lula. Mas para essa eleição de 2026, a gente já não vai ter Guilherme Boulos, que não disputará, né? Inclusive não se descompatibilizou do cargo no Ministério. A gente não vai ter o próprio nome da ministra Marina Silva, se ela for candidata ao Senado. Como é que você projeta a chapa para a Câmara dos Deputados, já que todos os partidos olham com muito carinho para as chapas para a Câmara dos Deputados, que é o que faz os partidos vencerem as cláusulas de barreira, né? Fala para a gente desse plano. E 2 em uma já para você. Vocês não temem que haja alguma rejeição ao nome da ministra Marina Silva pelo fato dela ter uma identidade já muito fortalecida com o estado do Acre, por onde já foi senadora por 16 anos?
Então, de trás para frente, Kobayashi, bom, primeiro, a ministra Marina é hoje uma liderança nacional da política brasileira e foi eleita 4 anos atrás por São Paulo. Então, já tem uma história também no estado de São Paulo e alguém com uma voz que pode expressar muito bem os interesses de São Paulo no Senado Federal. O Senado Federal tem uma característica, ele é menos representativo das posições ideológicas individuais de cada um dos senadores, ou pelo menos deveria ser assim, e deveria ser um espaço mais representativo do Pacto Federativo, né? Já que são 3 senadores por estado, independente do tamanho de cada estado, independente da população de cada estado, independente das características de cada estado. Então, a ministra Marina tem que estar comprometida com o desenvolvimento de São Paulo, o combate às desigualdades, a proteção ambiental, a ampliação de direitos, e isso ela está, não há nenhuma dúvida de que ela vai ser essa voz do Senado Federal, então acho que não vai ser nenhum problema para a campanha da ministra Marina. Sobre o segundo tema que você mencionou, naturalmente vai ter que haver um reforço das chapas da rede do PSOL, né, que como federação apresentam uma só lista de candidatos ao deputado federal, vai ter que haver um reforço, né? É claro que nós vamos ter uma candidatura como a da Érica Hilton crescendo muito nessas eleições, deve ser, do meu ponto de vista, a candidata de esquerda mais votada de São Paulo. Ela pode alcançar a votação que o Guilherme Boulos teve 4 anos atrás, 1 milhão de votos. Então, isso é muito positivo e já resolve uma parte do problema que você mencionou. Mas tem que reforçar a chapa. Então, há uma convocação da rede de São Paulo, do PSOL de São Paulo, para que os nossos nomes mais representativos, mais competitivos, com mais visibilidade pública, coloquem os seus nomes à disposição para ajudar a rede PSOL a superarem a cláusula de barreira, né? Nós sabemos que vai ser difícil, não é uma eleição simples, né? O poder econômico é muito poderoso, em particular no estado de São Paulo, e a gente vai trabalhar bastante para reforçar essa chapa e afastar qualquer risco de não superar a cláusula de barreira ou de ter perda de vagas na Câmara, que para nós é muito importante, como você mencionou, é o grande elemento que determina fundo partidário, tempo de TV, posição na conformação das bancadas em Brasília. Então, para a gente é muito importante. Eu vou trabalhar junto com os presidentes do PSOL e da rede para a gente poder chegar numa boa fórmula por aí.